Os robôs são presença importante na ficção científica. Desde os primórdios do gênero, as máquinas sempre foram peça fundamental como representação dos problemas mais humanos. Gigantes ou pequenos, robôs são sempre incrivelmente provocativos, mesmo quando não parecem. Gigantes de Aço é um filme simples e divertido, tipo de filme que é muitas vezes descrito como um Sessão da Tarde, e definitivamente ele é um. Mas Real Steel, como é o seu nome original, tem um histórico muito mais interessante do que o seu filme cheio de propagandas da HP e da Microsoft. Ele é baseado em um conto de um dos mais enigmáticos escritores da ficção científica, conto esse que foi adaptado para uma das mais enigmáticas séries do mesmo gênero. Uma história sobre obsolescência humana, sobre os medos do cidadão comum e do trabalhador diante de uma sociedade cada vez mais automatizada, sobre a força e resiliência humana. Uma história poderosa, divertida e engraçada sobre as mudanças que nos assustam, mas também nos desafiam em uma das mais charmosas histórias curtas de duas grandes mídias. Poderia então um filme pipocão que veio na onda de Transformers e tentando pegar o hype de Hugh Jackman fazer jus a uma tão importante premissa? Justamente isso que estamos aqui hoje para descobrir e explorar, falando sobre um filme que já é querido por muitos, mas que eu acho que ainda tem muito o que falar sobre ele, e principalmente sobre o que o ajudou a ser construído. Gigantes de Aço é um filme que sempre morou no meu coração, mesmo antes de eu começar a prestar atenção em suas nuances. O que eu posso dizer? Ele junta duas das coisas que eu sempre gostei: robôs gigantes e boxe. Mas por muito tempo eu sempre o vi apenas como uma versão de Rocky com robôs, até o dia em que eu me deparei com a versão anterior dessa mesma história, essa na Além da Imaginação. Gigantes de Aço é uma adaptação de Steel, conto publicado na The Magazine of Fantasy and Science Fiction em 1956, escrita por Richard Matheson. Nela vemos um futuro onde as lutas de boxe com humanos foram extintas, sobrando uma nova modalidade de combate, a luta entre robôs, feitos para serem idênticos a humanos. Pelo menos à distância, os robôs da série B podiam até sangrar em combate, construídos como humanos perfeitos, musculosos, ágeis e com a resistência do aço. Na história acompanhamos o ex-lutador Kelly Steel e seu mecânico Paul, ambos com um robô B2 chamado Battling Maxo. Maxo tem uma luta marcada contra um B7, robô de 5 gerações mais avançadas do que ele. Não apenas isso, mas com a sua lente rachada, falta de pasta oleosa e peças já há anos precisando de troca, as chances de Maxo contra o B7 Maynard Flash é de quase zero. He'll be creaking around that ring like a steam shovel. It'll be a miracle if he goes 2 rounds. Apesar de Kelly não desistir do seu robô, que há pouco menos de 3 anos quase foi o campeão meio pesado, mesmo que agora ele já esteja esquecido. You heard of my fighter? Nope. Oh, he's almost the world's heavyweight champion once. Aqui vale ressaltar que em 1963 o episódio ganhou uma adaptação na Além da Imaginação, roteirizada pelo próprio Matheson, que já disse que esse é o seu episódio favorito de toda a série, cuja qual ele escreveu vários episódios. E essa adaptação é quase 100% fiel ao conto, da história, cenários e cenas, até mesmo os diálogos, por menores que sejam. Então, em vez de comparar as duas versões, é mais interessante explorá-las juntos, apenas apontando algumas diferenças. E é realmente uma adaptação quase perfeita, até mesmo na luta. Jab a jab, cruzado a cruzado, gancho a gancho. E falando em gancho... Com o Dia dos Namorados chegando e você não sabe o que dar de presente, eu tenho uma dica. A Sora e eu até mesmo parece que anda de uniforme por aí de vez em quando, de tanto que a gente gosta de usar as peças da Insider, e não só para vídeos, principalmente no dia a dia. Você com certeza conhece a Insider e as suas vantagens, mas vale lembrar que essas roupas são para quem quer um guarda-roupas para toda hora, ideais para quem quer presentear aquela pessoa que gosta de praticidade e versatilidade no dia a dia, com peças que podem compor do look do trabalho à academia, até mesmo para treinar boxe, olha aí. A Insider vai muito além das camisas, contando com tudo para um guarda-roupas completo e inteligente. Nesse Dia dos Namorados você quer presentear com muito mais do que estilo, mas também com conforto e praticidade? E melhor, com desconto? Durante o dia 6 e 7 você ganha brindes cumulativos mais 5% de desconto pagando no Pix. E claro, com o nosso cupom exclusivo Pandora, você ainda ganha mais descontos acumulados com as promoções que já estão acontecendo lá no site. Assim você tem a oportunidade imperdível para ter ou presentear as roupas do futuro com as melhores vantagens. E ainda ajudar o Central Pandora a continuar na luta para entregar entretenimento de todas as galáxias.
Apesar de ser um episódio com uma história de boxeadores de aço, Steel acaba sendo muito mais um longo diálogo entre Kelly e Paul sobre a situação de Maxo, sobre as esperanças de Steel em ganhar a luta e sobre seus pensamentos em relação ao seu próprio passado. Enquanto o episódio começa com ele saindo do ônibus e indo para o estádio da luta, o conto tem todo um começo em um trem indo até a cidade onde a luta vai acontecer, e muito mais das reclamações de Paul e as defesas de Kelly ao seu robô. Em determinado momento, Madison descreve o olhar de Kelly sobre Maxo como a de um pai desapontado com seu filho, mas ainda assim irritado com aqueles que falavam de suas falhas. Apesar da fé de Kelly em seu B2, a situação de Maxo não era das melhores, com até mesmo as rodinhas de transporte presas em seus pés, caindo com qualquer trepidação. Maxo é uma máquina velha, se segurando com peças de baixa qualidade enquanto é colocada contra máquinas superiores e que avançam cada vez mais rápido. Madison não é um estranho a assuntos ligados à obsolescência ou ao sentimento de ser esquecido. Sua história mais famosa, Eu Sou a Lenda, é justamente sobre um homem em meio a uma sociedade que o está deixando para trás, desesperadamente tentando sobreviver em meio à alienação, isolamento e depressão, todos esses sentimentos combatidos com o alcoolismo. E vale notar que, diferente de suas versões cinematográficas, na história original, Neville não é um cientista, militar ou intelectual, mas sim um trabalhador de colarinho azul, usando seus conhecimentos de trabalho manual para resistir um pouco mais. Esse é um parêntese importante, pois mostra como Madison expressava em suas histórias um sentimento que duraria por muito tempo na sociedade real, inspirando outras grandes histórias relacionadas a robôs. O homem comum que vai sendo deixado para trás, substituído por sistemas mais frios, mas mais eficientes, capazes de produzir mais rápido que qualquer um, bater mais forte que qualquer lutador. Um detalhe importante sobre Kelly e seu apelido Steel, Aço, vem do fato de que ele nunca tinha sido nocauteado em toda a sua carreira de lutador. Not once. E mesmo assim, com isso, que é um feito bem impressionante, ele já foi esquecido, e a máquina que o tão facilmente substituiu nem mesmo passara 5 anos e também já estava sendo esquecida. Kelly sempre comenta como Maxo quase foi campeão meio pesado, e ninguém se importa. Em todo o otimismo de Kelly sobre o seu robô, como ele o defende das críticas do mecânico, como ele repete que ainda tem muita luta dentro dele, não é necessariamente otimismo em relação a Maxo, mas sim o medo da sua própria insignificância como homem, do esquecimento do seu próprio passado, das suas próprias lutas, do seu próprio esforço, do seu próprio sofrimento. Porque se aquele titã de metal já era considerado um pedaço de lixo esquecível, então o que era Steel? Se as máquinas podem ser tão facilmente esquecidas, substituídas e descartadas, então que tipo de lembrança merecem os homens e mulheres que vieram antes delas, com a sua força irregular e seus erros humanos? Como é de se esperar, o conto é um reflexo de seu tempo. Durante a expansão e industrialização, principalmente nos Estados Unidos, parte da indústria que moldou o país como a maior potência mundial pós-Segunda Guerra, tinha como preocupação justamente as suas fábricas, que foram construídas, mantidas e enriqueceram com o trabalho manual de homens e mulheres, e até crianças, mas que agora estavam se automatizando e substituindo os trabalhadores braçais. E mesmo que tenha sido através deles que as fábricas conseguiram dinheiro para se automatizar, para investir nessa nova tecnologia, para investir no conhecimento para adquirir esses novos robôs, a grande maioria deles foi apenas esquecida. Depois de darem tudo o que tinham, apenas falaram para eles se atualizem e entrem em um novo mercado, ou fiquem para trás, se tornando obsoletas para esse novo mercado de trabalho, para esse novo mundo. Toda uma geração de homens de aço, agora relíquias de um passado esquecido. Mas claro, muitos tentaram enfrentar essas novas máquinas. Enquanto se preparam para a batalha, Paul e Kelly até tentam encontrar pasta óleo para o B2, principalmente porque a falta de lubrificação fazia o robô ranger e bater como um Fiat 147. Oh, they'll hear him in the back row. Mas com os B2 sendo obsoletos, encontrar qualquer peça não seria possível. Em um último teste de reflexo e funcionamento, enquanto forçavam o que podiam para que o robô funcionasse mais uma luta que seja, o braço esquerdo de Maxo dispara em direção de Kelly, mas então o barulho de uma mola rompendo e o braço pendurado ao lado do robô confirmam o pior. Com Maxo sem um dos braços funcionando, ele não poderia lutar, e se ele não luta, todo o esforço, todos os gastos de Kelly e Paul seriam em vão. É então que Kelly tem uma ideia desesperada. Ninguém vê um B2 há anos, os únicos que viram o rosto de Kelly foram os gerentes do estádio, que como eles mesmos afirmam, nem assistem às lutas. Steel então tem uma única chance de ainda conseguir o dinheiro com a luta, entrar no lugar de Maxo e enfrentar o B7, uma ideia absurda, que Paul se recusa a ajudar. It's a B7. You'll get mangled.
mas é forçado pelo seu sócio. A coragem ou loucura de Kelly o leva para o ringue contra o robô, descrito como um Adonis moderno, uma massa de músculos que, mesmo se fossem orgânicos, ainda acertariam seu oponente como um caminhão. Kelly, se passando por Maxo, tenta controlar sua respiração. Afinal, se ficasse ofegante, entregaria que é um humano, mesmo de longe. E em meio a gritos de provocação do público, chamando Maxo de lata velha e sucata, a luta começa. Cada soco do Maynard Flash era como tentar parar um taco de beisebol com os antebraços. Os socos mecânicos, perfeitamente cronometrados, com a precisão dos pistões e engrenagens que se escondiam nos músculos artificiais que fingiam ser braços, atingiam Kelly com uma força que ele nunca sentira. E seus socos acertavam o rosto do Maynard, que nem ao menos se movia. Ainda controlando a respiração, Steel lutava contra a dor de seus ossos, dos sangramentos internos, com um gosto de metal que agora cobria sua boca. Para se manter consciente, ele repete em sua mente o mantra: eu sou um robô, eu sou um robô. Em uma única oportunidade, em um único descuido do androide, Kelly consegue desviar de um soco e atingir um cruzado diretamente contra o queixo do adversário, com toda a força que ele podia juntar em seu corpo. E tudo o que isso causou foi a dor cortante que subiu pelo seu braço, entregando a realidade de que ele acabou de quebrar a mão. Kelly era destruído a cada golpe que levava, mas era também destruído a cada um que desferia. Após pouco mais de 1 minuto do primeiro round, Kelly, o Homem de Aço que nunca foi derrubado por outro lutador, é nocauteado. O B7 fez o que nenhum outro ser humano foi capaz de fazer antes, e a luta termina para a insatisfação do público. Deitado no chão do vestiário, acudido por Paul, o lutador não é muito mais do que o pedaço de sucata que o público acusava Maxo de ser, e em sua mente há uma única preocupação: Go get the money. Ali no chão, ele olha para o B2 imóvel ao seu lado e sorri. Se ele ainda tinha força para sobreviver àquilo tudo, então também teria o seu robô de durar mais algumas batalhas. Mas quando Paul volta, ele descobre a verdade. Did you get the money? Half of it. What do you mean? Well, he said he wouldn't pay 5 C's for a one-rounder. Ainda assim, em suas últimas palavras, no conto e no episódio, ele tenta manter o seu cego otimismo em relação ao futuro dos três. Yeah, Maxwell's gonna be all right. Well, show him what a good B2 can do, huh, Maxwell, right? Right. Se voltarmos para a alusão de seu período que Madison claramente estava fazendo, Kelly e sua luta contra o Maynard Flash representa justamente a tentativa da pessoa comum de tentar acompanhar a capacidade de uma máquina, a de um trabalhador produzir como um robô, tudo para não ser deixado para trás em um mundo que ele ajudou a construir. Mas tudo o que isso vai fazer é matar ele 2 vezes mais rápido, enquanto ganha apenas metade. Tanto Madison quanto Serling eram bem preocupados com a iminente situação de obsoleto daqueles vistos como não mais necessários para qualquer sistema. Além da imaginação, voltaria a falar sobre isso no excelente Obsolete Man, ao repetir que é apenas um robô, Steel representa exatamente aquele que sacrifica o que o torna humano, sua identidade, sua vida, sua própria integridade física e saúde, na esperança de tentar se manter relevante em meio ao mundo que com certeza vai descartá-lo, como aconteceu várias vezes e acontece ainda hoje, lutando ou trabalhando até a morte, para tentar provarem que ainda tem algo a oferecer para o mundo. Portrait of a losing side. Proof positive that you can't outpunch machinery. Mas na história existe um quê de esperança. No conto é dito que os B9s que ainda sairiam, os mais modernos, teriam pela primeira vez a capacidade de se levantar depois de um knockdown. Uma capacidade que seria única e exclusiva entre todos os lutadores robôs. E se Kelly Steel é a prova de algo, é de que os humanos sempre foram capazes disso. Algo que pode ser considerado inerente do ser humano, individualmente e coletivamente. A capacidade de sempre se levantar e de sempre continuar lutando. Não importa quantas vezes você é derrubado, o quanto você já perdeu ou quanto seu adversário te destrói. E eu acho que é justamente nesse ponto que a versão mais recente da história quis focar. Mas então eu volto à minha pergunta lá do começo. Poderia um filme dirigido pelo cara responsável por uma das ficções científicas mais insuportáveis dos últimos anos, um dos diretores mais água de salsicha dessa década, fazer algo que possa ser comparável com uma história tão intrigante e melancólica como Steel? Sim. Gigantes de Aço é um daqueles filmes que gostam de enganar o público, algo que sempre esteve associado a filmes de robô gigante, assim como não tão distante dele Círculo de Fogo.
Enquanto se disfarça de um filme bobo de aventura e ação com toques infantis, como uma ficção científica que só quer te divertir, eu vejo no filme de 2011 uma mensagem complementar a tudo o que Madison disse antes, uma resposta ao conto e um engrandecimento da potência humana. Não me entenda errado, ainda é um filme bobo de robôs saindo no soco, mas como já provamos por aqui, muitas vezes esses robôs são muito mais do que os olhos podem ver. Gigantes de Aço tem um ponto de partida bem diferente na história original. Diferente dos robôs se passando por humanos, a ideia do esporte se desenvolveu a partir dos extremos. Robôs cada vez maiores, capazes de mais destruição. No episódio da série, o boxe humano tinha sido proibido, uma discussão que estava bem alta na década de 60. Já aqui, o boxe só perdeu a graça, com o público querendo ver lutas que humanos nunca poderiam entregar. Couldn't give the people what they really wanted, true, no-holds-barred violence. Em vez de Steel Kelly, temos Charlie Can-Do Kenton. E curiosamente, o nome Maxo não foi aproveitado nessa versão do lutador robótico, que é um G2 em vez de um B2, diga-se de passagem, mas sim no filho abandonado por Charlie, o Max, pegando justamente as brechas paternais que o conto de Madison deixou no seu começo. Charlie é um ex-lutador, talentoso na sua época, mas que agora também era irrelevante para o novo cenário esportivo, e sem muita sorte, tentando ganhar dinheiro com o uso de alguns robôs mais antigos, como o seu Ambush, ganhando uns trocados por lutas de exibição ao redor dos Estados Unidos, e também com apostas muito arriscadas. My bet against your bull straight up. How much? 20 grand when it takes off. De tudo que Charlie perdeu, o pior foi o seu coração, a sua vontade de ser alguma coisa além de alguém que só ganha dinheiro. E é justamente isso que o faz criar o seu próprio azar nas lutas que ele arruma para o seu robô. Tudo muda quando Charlie se vê o único pai que sobrou após a sua ex falecer, deixando o filho para trás. O que surge como uma grande oportunidade, já que a tia do menino queria adotá-lo, e o seu marido estava disposto a oferecer a Charlie o que ele queria para liberar o garoto. 100,000? You heard me. Charlie é a casca de um homem. Um dia ele até foi um grande lutador, mas agora ele não passa de alguém que só é carregado pelas indas e vindas da vida e constantemente uma maré de azar. Mas quando ele e Max, após perderem desastrosamente o seu mais recente investimento, o robô veterano Noisy Boy em uma batalha contra o Midas, justamente por causa da falta de coração de Charlie em suas lutas, Those combination codes? You didn't even know what half of them even meant. You just threw them in there cocky and half-assed. encontram um robô de sparring ultrapassado e uma grande coincidência, as coisas parecem mudar. Atom, apesar de ser um modelo antigo, não só consegue aguentar muita pancada, mas com a ajuda do conhecimento de Charlie e a paixão de Max pelo seu robô, também faz com que ele consiga desferir muito dano, fazendo dele uma surpresa no circuito clandestino de lutas, o levando até o WRB, o principal campeonato de luta de robôs. Pela estrutura, você pode imaginar que esse é mais um filme de boxe como vários outros, e ele realmente é. Só dentro da franquia Rocky tem 3 que contam exatamente a mesma história desse filme. Mas ainda assim, eu acho que o uso da tecnologia aqui vai muito além de simplesmente criar espetáculo visual e dar esse sabor de ficção científica para o filme. Assim como as histórias originais, ele reflete sobre a tecnologia como parte determinante da nossa existência atual, e como ela pode estar entre o nosso fracasso e uma nova chance. E eu acho importante dar créditos à parte visual desse filme. Ele saiu no que eu considero a era de ouro do CGI, junto de Transformers e do impressionante Círculo de Fogo. Aliás, ele também tem muitos elementos que fazem o filme de Del Toro tão impressionante. Enquanto a escala não é em um nível similar, a preocupação com a qualidade do CGI, interação com cenário e luz e principalmente as pecinhas que fazem os robôs funcionarem, ajudam e muito na ilusão de que há realmente robôs de algumas toneladas enfrentando um ao outro. O design de som é igualmente incrível. Ouvir os pistões e articulações hidráulicas durante os movimentos explosivos de ataque, ou o metal retorcendo a cada golpe, perdão pelo trocadilho, mas faz o filme vender a ideia de aço real acertando aço. Realmente pararam de se preocupar nesse nível com os detalhes e qualidade desse tipo de filme. E para uma história de robôs de 3 metros de altura, com muitos elementos fantásticos, algo que sempre chamou minha atenção é o quão realista é a movimentação dos robôs durante as lutas. Eles têm muitos golpes de outras artes marciais, mas o boxe é o principal, e impressiona o quão bem coreografado toda essa festa de CGI é. É melhor coreografado do que filmes bem famosos de luta por aí. Parte disso é porque eles chamaram a lenda do pugilismo Sugar Ray Leonard como supervisor de coreografia e até mesmo assistente de coreografia para Hugh Jackman. Simplesmente um dos 4 reis do boxe e um dos maiores boxeadores ainda vivos da história. E nós vemos a importância de não só a tecnologia, mas bons animadores para conseguir transferir tudo isso de forma tão fluida e bem pensada. E ainda combinar tudo isso com a estética de ficção científica e todos aqueles detalhes mecânicos que eu comentei,
É um filme tecnicamente muito bem feito, beira a perfeição. Eles até mesmo construíram muitos dos robôs para várias cenas, ajudando não apenas na referência visual para o CGI, mas também em ancorar a interação deles com os humanos em algo muito mais palpável e real. Como eu falei, esse filme faz parte da era de ouro do CGI, justamente por saber utilizar o real e o digital como intensificadores de um para o outro. Para uma premissa tão simples e até que bem repetida, esse é o tipo de coisa que torna ele tão memorável. Mas enquanto todo o foco está nesses robôs e em como eles são colocados em tela, o grande potencial do filme está em seus detalhes, na maioria das vezes, humano. Para um filme de lutas de robô, até que ele tem muitos de seus minutos dedicados a justamente cenas entre pessoas. Parando pra pensar, ele não tem tanta luta assim de Atom contra outros robôs. Ele tem a luta no Zoo, depois ele já entra em uma montagem com várias cenas curtinhas, algumas até mesmo sem luta nenhuma, e então ele já tá enfrentando o Twin Cities. É justamente o que está entre esses momentos que realmente me encanta, principalmente a construção de Charlie como personagem, como alguém que está buscando por algo que eu acho que está diretamente ligado ao que Kelly perdeu lá na primeira versão dessa história. Para entendermos o que é isso, precisamos fazer uma pergunta: o que Charlie está buscando? Para um filme barulhento e acelerado, Gigantes de Aço é surpreendentemente construído com alguns detalhes bem sutis. Um dos que me chamou a atenção na 10ª vez que eu estava assistindo o filme é como ele usa a iluminação em muitos momentos para demonstrar o vazio de seu protagonista. Logo no começo do filme, Charlie nos é apresentado como um homem no escuro, seu caminhão um pequeno ponto em meio à noite, indo no caminho da luz, uma luz fraca, distante e também pequena, mas uma que ele está tentando alcançar. Essa rima visual se repete algumas vezes no filme. O personagem é constantemente representado como afastado dessa luz, muitas vezes tentando alcançá-la, mas sempre longe. Tal como Kelly, Charlie luta para tentar encontrar o seu valor em um mundo que aos poucos vem esquecendo de pessoas como ele, mas de forma simplista, insistindo no erro de acreditar que nessa nova realidade a única forma de não ser esquecido é ficando rico com aquilo que o substituiu. Charlie não vê valor em si próprio, nem no que ele era, apenas no que ele pode ganhar e também o que ele pode comprar, quais robôs ele consegue adquirir. Por isso, ele desfaz tão facilmente dos robôs que perdem, se entregando a qualquer frustração. Isso muda apenas através do seu contato cada vez maior com Max, que ele nem mesmo queria. Com o filho acompanhando e também através do carinho de Max pelo G2 Atom, vemos uma mudança gradual, que não vem apenas nos diálogos, mas também nesse enquadramento que eu comentei, em diferentes cenários, com a luz cada vez mais presente, ainda tímida, ainda cercada pela escuridão, oferecendo a ele um caminho mais brilhante, que começa a brilhar a cada vez mais que ele começa a se ver para além de um apostador, mas sim um treinador, e por fim, um pai e um homem. A luz começa a voltar justamente por ele notar que, enquanto o mundo esqueceu dele, ele não deveria esquecer de si. O que ele foi, o que ele aprendeu ainda tinha valor, mesmo que através de uma nova forma, de um novo corpo. E esse é um ponto importante de diferença entre as versões. Se Maxo representava a resiliência de Kelly ao resistir às mudanças daquela sociedade, Atom representa a necessidade de se adaptar sem se perder, de dominar aquilo que é imposto a nós e tornar aquilo que querem que seja o nosso fim em uma ferramenta de engrandecimento. Atom não só é uma representação de um humano esquecido, literalmente enterrado, mas o detalhe da sua grade arranhada, que cria a ilusão de que ele está sempre sorrindo, é de certa forma um lembrete constante de não perder a positividade e o otimismo de acreditar em si mesmo, algo que o filme faz com toda a honestidade, enquanto o conto, até de forma mais realista, faz com um certo cinismo, refletindo sobre a linha entre otimismo e loucura. Muitas vezes, Gigantes de Aço até mesmo brinca com a ideia de tornar Atom algo além de uma máquina. Como em uma cena que não importa quantas vezes eu vejo, eu sempre acho que ele vai se mexer por conta própria. Inicialmente, Atom é visto por Max como mais do que uma máquina, como alguém, mas isso só até o alguém que faltava na sua vida finalmente surgir. Isso é um retrato da tecnologia substituindo a humanidade para muito além da capacidade física, mas também emocional, como presença para as gerações mais novas, o que já era um problema naquela época, mas é assustadoramente mais relevante hoje em dia. Mas no fim, a história nos faz questão de lembrar que, por mais querido e carismático que ele seja, Atom é só uma ferramenta, uma máquina. You're talking to a robot. I know. Shut up. Infelizmente, Gigantes de Aço não cai na armadilha de dar a ele uma personalidade para além disso, pois eu acho que enfraqueceria o seu tema principal. Então Atom é apenas uma ferramenta. Sem a humanidade o controlando, ele não é nada a não ser metal imóvel. Aliás, o Zeus é o primeiro a tentar quebrar essa necessidade, sendo comandado por um algoritmo que se adapta a tudo. Zeus is autonomous and constantly evolving during the fights.
A tecnologia glorificada por si só, realmente como substituto completo do que somos. A adoração cega pela tecnologia como produto final, em vez de toda a história e aprendizado que levou a ela. O grande diferencial de Atom no filme é até justamente o seu raro modo de shadowing, que pode imitar exatamente o que um humano que ele está observando faz. Gigantes de Aço nos apresenta um mundo onde a tecnologia está tirando nós do papel de protagonista e simplesmente nos tornando espectadores do nosso próprio mundo, passivos naquilo que nós ajudamos a construir, enquanto a artificialidade de todo o resto assume o controle. Atom representa justamente essa recuperação do protagonismo. Ninguém nunca tinha pensado em um robô que dança, como o próprio Charlie diz. Sem a criatividade humana, mesmo que a criatividade pura de uma criança, o mundo logo estagna nas mesmas ideias, na mesma violência vazia, no mesmo espetáculo sem sentido, no qual apenas observamos e nunca participamos. Apenas nos entretém, sem nos fazer crescer. Shawn Levy, para todos os seus defeitos, ele sempre fala em seus filmes sobre a tecnologia ser inerentemente algo ligado à humanidade, e não como uma forma de substituí-la sem perder muita qualidade e a própria capacidade de inovação. Então, apesar de ser muito similar a Rock, Gigantes de Aço difere ao usar a ficção científica para ser muito mais do que uma história do azarão que desafia o campeão, da capacidade individual de vencer, porque tal como o Gypsy Danger, que representa a necessidade da humanidade de enfrentar o fim, Atom é a representação da fé na humanidade em si mesma, porque o protagonista não é um lutador talentoso que nunca teve uma chance, ele é um cara que tem chance atrás de chance, mas a desperdiça porque acredita que seu talento não vale mais do que as novas tecnologias que foram desenvolvidas, e que a única forma de ganhar dinheiro é pagando mais caro por aquilo que as corporações e outras mentes desenvolveram. Então quando Charlie fala com Atom, não é porque ele acredita que há algo dentro do robô, mas porque esse robô é um espelho dele mesmo. Ele não encontrou o Atom, ele se encontrou. Por isso eu acho que, se tirar os elementos de ficção científica dessa história, ela se perde, porque não é apenas uma nova versão de uma mesma história, mas com muito mais metal, e sim um ensaio sobre a relação da tecnologia com a mudança social e na fé de nós em nós mesmos diante essas mudanças, exatamente como o conto foi. Aliás, eu acho que se retirar todo o contexto do texto do Madison ao analisar o filme, a parte mais genial dele também acaba se perdendo. A história original traz uma grande preocupação com a rápida mudança e automação que vinha acontecendo principalmente na indústria. Hoje nós temos preocupações similares e até envolvendo a parte criativa. A ironia é que hoje o próprio Madison estaria competindo contra máquinas. Com isso, há esse ar de melancolia sobre o futuro, sobre os B7s e B9s, o retrato de um lado perdedor, a prova de que não dá para bater mais forte que uma máquina, o retrato de quem se vê deixado para trás, de lado, moído por um novo mundo, esquecido no chão frio, mas com força suficiente para, por teimosia ou esperança, ainda encarar uma tarefa tão absurda, um resquício de força que talvez tivesse esperança no futuro. Not yet. Então, se o conto e o episódio tinham a tecnologia como um grande desafio à força do homem comum, do trabalhador, da carne contra o aço, o filme responde diretamente a isso e pega aquele resquício de esperança que Madison deixou e que Serling aumentou e o traz completamente à tona. Se lá no passado a tecnologia uma hora nos tirou a capacidade de nos manter de pé, nos desafiou a resistir, nos ameaçou a nos tornar vazios como robôs, apenas na esperança de sobreviver, Gigantes de Aço fala que é justamente através dela que podemos ter uma nova chance, e de modo até que não tão sutil assim, nos falando que a tecnologia, mesmo a mais antiga, pode nos tornar maiores. Mas apenas se não perdermos a fé naquilo que torna esse tipo de tecnologia algo tão grande e tão importante, justamente aqueles que as criaram. Nós mesmos. Então, enquanto as primeiras versões tinham preocupações com a tecnologia e até uma aura ludita em toda a sua narrativa, Gigante de Aço é pró-tecnologia. Mas apenas se tirarmos das mãos daqueles que a usam para nos tornar passivos em meio à nossa grandeza, através da nossa criatividade e, acima de tudo, força de vontade, o filme destrói completamente os traços de pessimismo do passado, derruba qualquer dúvida do poder da resiliência de quem enfrenta qualquer máquina, qualquer mudança, qualquer luta para não ser esquecido. E diz que, se tirarmos essa tecnologia das mentes corporativas, da lógica da eficiência, do lucro, daqueles que veem humanos e máquinas como a mesma coisa, apenas meios de se ganhar dinheiro, deixando para trás sua própria humanidade. Se acreditarmos tanto na ferramenta quanto no artesão, muito mais do que Kelly, não vamos apenas resistir.
Como Charlie e Max, vamos tomar tudo isso de volta. Mais do que a capacidade de apanhar, mais do que a capacidade de continuar levantando sempre. Se não perdermos a fé na nossa capacidade de sermos verdadeiramente humanos, podemos ser mais do que lutadores, podemos ser campeões. É mais do que vencer por você, mais do que uma simples vitória de superação pessoal. É uma história sobre inspirar quem vem depois a nunca desistir de ser lembrado em um mundo que quer te esquecer, te substituir pelo que é mais eficiente, mais frio e metálico, de não encarar a nossa existência como justificada apenas ganhando dinheiro. Somos todos mais do que isso, e nada pode te convencer do contrário. Podemos lutar por um mundo menos frio, mais humano, e que não vai nos deixar para trás. Ninguém vai te dar a luz que você tanto procura. Nós temos que tomá-la de quem atirou. E ainda mais importante que isso, nós sempre podemos vencer, se acreditarmos no nosso poder de sermos gigantes. Proof also of something else, that no matter what the future brings, man's capacity to rise to the occasion will remain unaltered. His potential for tenacity and optimism continues as always, to outfight, outpoint, and outlive any and all changes made by his society. Eu realmente amo esse filme, eu sempre gostei muito dele. E apesar de agora, depois de toda a pesquisa, depois de ter lido o conto e a série, a versão da Twilight Zone ser a minha favorita, eu ainda acho que esse filme tem um recorte histórico muito importante e ainda muito atual. Uma mensagem de esperança bem necessária. Eu sei que não é igual como é no passado, mas eu acho que é importante até pra mim, que tá sempre aqui, brigando contra máquinas o tempo todo e vendo o meu trabalho possivelmente sendo substituído por algumas delas. E se tem uma coisa que todas essas histórias me ensinaram é que não tem força que vai me derrubar. E eu acho que todo mundo pode aprender algo com isso. Como sempre, só me resta agradecer a você que assistiu esse vídeo até aqui. Continue nos acompanhando porque estaremos sempre por aqui trazendo entretenimento de todas as galáxias. E claro, um agradecimento ainda mais especial aos nossos apoiadores, que ajudam a nossa nave a continuar navegando pelos muitos universos da ficção científica. Sem vocês, não conseguiríamos fazer esses vídeos. Um agradecimento aos nossos primeiros imediatos, Guilherme Ian, Alexandre Seolinhausen, Alisson e Marco Marcos, os membros da Ponte de Comando Aldemir Jr., Eric, o aspirante a escritor de sci-fi, Rafael Carvalho, Emily Play, Oitavo e Pedro PH, e os oficiais de ciências, Bjorn Heck, Lemuel de Souza, Arthur Lopes, Alex Valois e Rafael Medrado.